ar o programa Rio a Cidade. Hoje vamos conversar sobre controle do colesterol. Para esta edição, que vai ao ar exatamente hoje, no Dia Nacional de Controle do Colesterol, nós convidamos o endocrinologista Leão Zaguri. Ele é professor do curso de pós-graduação em endocrinologia da PUC do Rio de Janeiro, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, além de ser membro do Departamento de Aterosclerose dessa mesma sociedade. E convidamos também a nutricionista Geila Cerqueira. Aliás, Geila Cerqueira Felipe, né, Geila? Isso. Ela é do Instituto de Nutrição Anis Dias. Muito obrigada, Geila e o Dr. Zaguri pela presença conosco, bem-vindos. E você, nosso telespectador, participa dessa conversa sobre o colesterol e o controle que devemos fazer sobre ele pelo telefone 25273025. Dr. Zaguri, todo mundo diz que não entende, todo mundo ouve falar que existe o bom e o mau colesterol. Aí as pessoas se perguntam, mas colesterol não é ruim? Como é que pode existir o bom? E, recentemente, houve uma enquete, o senhor mesmo nomeou agora há pouco essa enquete, antes de iniciar o programa, uma enquete dizendo que as pessoas não conseguem identificar nem saber o que é o colesterol bom e o colesterol ruim. Então, esta é a sua tarefa para começar o nosso programa. Olha, é impossível fazer isso sem fazer uma comparação. Não adianta eu explicar isso em termos bioquímicos. Imaginem assim, uma árvore constituída de canos que vão se dividindo. Um cano enorme, depois 2 canos menores, cada 2 canos menores e mais 2 outros canos, e assim por diante. Você tem uma árvore. Essa árvore seria a circulação arterial. Dentro desses canos, circulando bolas de diferentes tamanhos, bolas de futebol, bolas de tênis, bolas de gude, e essas bolas constituídas de uma película como se fossem bolhas de sabão. Isso aí são os diferentes tipos de colesterol ou de gorduras que rolam por dentro do sangue, os triglicerídeos, que são maiores do colesterol. Se essas bolhas arrebentam, elas colam na parede. A ideia é que se elas fossem colando na parede. As bolas maiores seriam de triglicerídeos, as menores de colesterol. E à medida que passam os anos, vai colando, essa película vai colando muito devagarzinho, e aí muitos anos depois aquilo já formou um volume maior, que é o trombo. Quer dizer, o trombo é algo que vai obstruir, para ficar bem clara aqui a nossa conversa, o trombo seria algo que pode diminuir a luz do vaso. Fechar a passagem. Fechar a passagem. Bom, onde é que entra o bom colesterol e o mau? Existe um sistema de proteínas, enfim, que retira o colesterol que está depositado na parede e leva para o fígado para ser destruído. Esse é o bom. Esse é o bom. Ou seja, ele faz uma limpeza e aquilo que vai se acumulando, que pode obstruir a artéria, esse bom colesterol, nosso parceiro e amigo, vai limpando e levando para o fígado. Esse é o Low Density Cholesterol, é o LDL. LDL. E existe um outro sistema que ajuda a depositar, é o High Density Lipocholesterol. O que ele faz? Ele, além do trombo estar ali, ele ainda... qual é o papel do bom? A gente já entendeu qual é o papel. Qual é o papel do mau colesterol? Ajuda a depositar. Então, é um sistema. Um grupo de moléculas ajuda a depositar e outro grupo ajuda a tirar. Então, o ideal é que você tenha o bom colesterol, o HDL alto, o bom colesterol alto e o mau colesterol baixo, o LDL baixo e o HDL alto. Correto. E aí vem a alimentação, não é, Geila? Que tem uma grande influência sobre isso tudo, né? Alimentação e estilo de vida, né? Assim, a alimentação ela não é a vilã de tudo. Existe um estilo de vida e hoje o estilo de vida da população é um estilo de vida que não está ajudando a população nessa história do colesterol. Você fala do sedentarismo? Do sedentarismo, né, de uma vida mais estressante, com mais poluição, com mais violência, a mulher envolvida no trabalho muito mais do que para a família em alguns momentos. Então você passa a ter uma alimentação muito mais industrializada, mais processada, né, com menos frutas, menos verdura, menos legumes, né, uma alimentação realmente assim mais pronta para poder facilitar o dia a dia. Então, você tem uma série de fatores envolvidos com a questão do aumento do colesterol na população, né? Então, a alimentação, ela não é única e exclusivamente a vilã da história. Agora, como é que essa propensão, se é que existe ela, na verdade eu estou fazendo uma afirmação, quero saber se é verdadeira,
Existe a propensão para o colesterol? Já se nasce com a característica de ter colesterol alto, ou seja, de ter o colesterol ruim em dose maior no organismo, para saber até que ponto a gente pode interferir nisso? Existem dois tipos de problemas. O problema do colesterol alto primário, quer dizer, a pessoa geneticamente já vem marcada para ter isso, quer dizer, a sua maquinária metabólica trabalha mal, a metabolização, o consumo, o uso do colesterol é mal feito, e aí os níveis de colesterol ficam altos. Não adianta a pessoa ser magrinha, que ela pode ter o colesterol alto. Isso é que surpreende, desculpa te interromper, doutor Zaguri, isso é que surpreende muita gente. Você acha que o colesterol está associado a pessoas obesas, gordas ou acima do peso, e não é verdade. Isso é verdade na segunda parte, quer dizer, existe o problema primário e o secundário. O secundário é quando o colesterol aumenta em decorrência de doenças como hipotiroidismo, obesidade principalmente, e aí é envolvido todos esses fatores ambientais como a alimentação inadequada e que sobrecarrega o organismo, e mesmo que aquela maquinária metabólica seja boa, ela não consegue funcionar direito. O Geraldo do Flamengo... O suficiente. O Geraldo do Flamengo já está participando aqui da nossa conversa, perguntando o seguinte: o que é gordura trans dos alimentos? O que acontece? Existem dois tipos de gordura, né? Vamos dizer assim, as gorduras em forma líquida, que são os óleos, e as gorduras na forma mais consistente, mais durinha, que são as gorduras saturadas, né? E aí, com o processo da industrialização dos alimentos, existe uma gordura, que é a gordura hidrogenada, e parte dela é transformada em gordura trans, num processo mesmo de hidrogenação, de modificação da molécula da gordura, da passagem do estado líquido para o estado sólido. E essa gordura trans, ela é muito utilizada em alguns alimentos, né? Então, por exemplo, no recheio dos biscoitos, nas massas folhadas, que todo mundo imagina, mas é assado, não tem problema, não é frito, né? Mas está ali presente no processo de foliação das massas. E essa gordura, ela está relacionada a um aumento do que a gente chama, né, assim, popularmente, do colesterol, que não é o bom, que é o ruim, e não ajuda. O mais chato dessa gordura, de você ter um consumo maior de alimentos dessa gordura, é que ela está relacionada à redução do bom colesterol, né? Então, traz prejuízos mesmo para o organismo. O doutor Zaguri estava dizendo assim, também um pouquinho antes da entrevista, nós estávamos conversando aqui, um pouquinho antes do programa se iniciar, e você estava dizendo uma coisa, doutor Zaguri, que eu acho que se liga ao que a Geila acabou de dizer. Você disse assim, tudo que for muito gostosinho faz mal. Não vamos generalizar, mas, por exemplo, isso que você acabou de dizer da gordura trans utilizada em massas folhadas, biscoitos e tal, é o que faz o biscoito ficar crocante, não é isso? A massa ficar mais gostosinha, mas, em contrapartida, hoje a gente vê muito nos supermercados, nas prateleiras, os produtos que já trazem, assim, claramente, bem estampado, assim, na embalagem, livre de gorduras trans ou sem gorduras trans. Então, é possível, doutor Zaguri, ter alimentos gostosinhos sem gordura trans, não é mesmo? Ou que não provoquem o colesterol ruim. Bom, olha só, a ingestão de alimentos, ela tem como objetivo primordial atender às necessidades energéticas, para a pessoa se manter com energia vital, para poder fazer os seus exercícios. E o gosto é inteiramente diferente. No passado, as pessoas comiam o que eles tinham. Hoje em dia, comem apenas o que gostam. Então, é preciso fazer uma modificação disso. Evidentemente que os produtos ditos dietéticos, sem essas gorduras trans, elas são menos saborosos. Mas a gente, com um pouco de treinamento e com a informação de que isso não é uma coisa muito boa para a saúde, a gente pode modificar o gosto. Sabe o que eu diria até, doutor Zaguri? E Geila, eu acho que esse é um pouco que vai ter que fazer parte do nosso tempo, que é começarmos a gostar do que nos faz bem. E eu quero dizer que não adianta o alimento ser gostosinho e concorrer para que a pessoa tenha vida mais curta, uma qualidade de vida menor, não é mesmo? Agora, diga uma coisa, doutor Zaguri e Geila, porque você em relação aos alimentos, doutor Zaguri em relação ao tratamento. Como é que se lida com o colesterol? Qual é o tratamento ou conjunto de medidas para se combater o colesterol ruim no organismo? Bom, olha só, eu acho o seguinte, mais importante do que isso tudo é as pessoas entenderem por que precisam fazer isso. Só para ter uma ideia, 900 mil pessoas no Brasil por ano têm infarto do miocárdio. Só 600 mil se recuperam. Nossa. Quer dizer, é um número alto. 15% das mortes são por doenças cardiovasculares. Isso é consequência dos depósitos de gordura e dos trombos ao longo dos anos.
E isso não começa quando a gente está mais velhinho, não. Isso começa na infância. A incidência de pessoas com aumento de colesterol no Brasil é muito alta e cada vez mais isso está descendo na faixa etária. Só para você ter uma ideia, até poucos anos atrás a gente achava que mulher não tinha infarto, acidente vascular cerebral, e isso não é verdade. Existe mais ou menos 200 mortes de mulheres por dia por conta disso. É um número brutal. É brutal. Quer dizer, então tem que se trabalhar isso desde a infância, tem que modificar os hábitos alimentares, apoiando aqui o que a nossa nutricionista Geila disse, porque realmente o caminho é por aí. Então a gente, somos nós mesmos que desde a mais tenra infância nos preparamos para no futuro ter trombos, essa obstrução, né, das artérias, infartos, acidentes vasculares cerebrais, não é isso? Mas eu defendo um pouco a população e os médicos. O problema é que esse conhecimento não é de antigamente, esse é um conhecimento que nós temos agora. Há anos atrás, por exemplo, uma pessoa que tivesse um colesterol de 250 era considerado muito bom. Hoje a gente sabe que isso é um nível de colesterol que já aumenta o depósito de gordura nas paredes e as mortes. Veja só, eu tenho outras perguntas, mas tem um telespectador esperando na linha, o senhor Irto de Vaz Lobo. Pode falar. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de participar perguntando para o médico, é o seguinte, eu tenho uma doença chamada hipercolesterolemia familiar. Hoje eu tenho 44 anos, sou safenado, tive o meu primeiro infarto aos 23 anos, Nossa. o segundo infarto aos 31 anos e hoje eu sou um aposentado por invalidez. Eu já passei por vários médicos, cardiologistas, e nenhum deles conseguiu reduzir o meu colesterol. Já tomei todos os remédios necessários para redução desse colesterol e hoje ele se encontra em 490. Nossa. Eu gostaria de pedir ajuda, auxílio ao nosso doutor especialista para que ele me indique um hospital público, alguma clínica, que eu acredito que eu estarei ajudando também muitas pessoas nesse sentido. Irto, muito obrigada pela sua participação, realmente a questão dele é séria. Então, quando ele diz que tem hipercolesterolemia, foi isso que ele disse, né? Ele disse que tem hipercolesterolemia familiar, exatamente aquele primeiro caso que eu referi. Ele provavelmente deveria ter cuidado, ele não teve culpa disso, é claro, deveria ter feito um exame na infância, porque ele provavelmente desde cedo teve colesterol alto. E talvez não tivesse tido os 2 infartos que ele teve tão jovem ainda, né? Ele está com uma dificuldade, parece que é resistente, o nível de colesterol dele não cede com a medicação habitual. Aconselho que ele procure um hospital público diferenciado. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, tem um ambulatório de alterações de lipídios, enfim, porque tem que ver especificamente com tem essa que ver questão. o caso dele, ver se é muito específico para a gente dar um conselho direto. E você vê, na verdade a gente não vai se deter muito. Irto, a gente colocou também os contatos aqui do Dr. Zaguri, das possibilidades, mas acho que você segue a orientação dele. Mas realmente 400 e pouco de colesterol, com todo o cuidado que ele toma, é alto, né, doutor Zaguri? Eu acho muito alto, muito elevado, o risco dele continua alto, a gente não pode esconder isso dele e eu acho que ele tem que procurar tratamento especializado, sugiro esse hospital, ou então o Hospital do Fundão, tem sempre, esses grupos têm informações sobre os últimos medicamentos, o que se pode fazer para ajudá-lo. Obrigada, doutor Zaguri. E o Marcelo de São João de Meriti diz que ele é portador de deficiência e, por isso, fica muito tempo sentado, não faz exercício. Ele pergunta quais são as chances dele ter colesterol alto e que alimentação é melhor para o caso dele. Quer falar? Bom, em relação à alimentação, quer dizer, a alimentação nossa, de forma geral, ela tem que ser uma alimentação prazerosa, gostosa, né, e equilibrada, antes de tudo. Então, assim, que ele tenha no prato um pouquinho de cada um dos alimentos, né? Um pouquinho de vegetais, legumes, verduras coloridos, leguminosas são os feijões, as lentilhas, o grão de bico, as ervilhas. O grupo do carboidrato, arroz, batata, massa e tal, um de cada um desses alimentos, né? E o grupo das carnes, de preferência as carnes com menor teor de gordura, com menor quantidade de gordura e que a preparação também seja uma preparação com menos gordura. Deixa eu fazer uma pergunta também, embora ele tenha feito várias perguntas, mas só ainda no campo da alimentação, os grãos, eles favorecem essa diminuição do colesterol ruim? Não. Quando eu digo assim, nozes, castanhas, enfim, porque disse, os grãos integrais, pães integrais, cereais, isso tudo também não favorece, Geila? Favorece, não só os grãos, quanto também os alimentos ricos em fibras, que são as verduras, as frutas e os legumes. Quando eu digo isso, não é para a pessoa comer só verdura, fruta e legume e achar que essa é uma alimentação saudável, uma alimentação própria, não.
A alimentação ela tem que ser equilibrada, então composta também dos grãos, como são as leguminosas, né, e algumas frutas oleaginosas, como são as nozes. Desculpa, só um instantinho. Então o arroz e o feijão são bons. Ótimos. E o feijão, inclusive, ele tem uma fibra que é protetora, né, e que ajuda a reduzir o mau colesterol, vamos dizer assim. Tá, e aí completando aqui a informação para o Marcelo, quer dizer, veja só, ele é obrigado a trabalhar sentado, porque... Eu quero falar sobre isso. Quais são as chances que ele tem de ter colesterol alto, doutor? Olha só, em primeiro lugar, não adianta se pensar em chances. Ele é um sedentário, tenha deficiência ou não, ele é um sedentário. Então ele deve fazer um exame para saber objetivamente se ele tem ou não tem. Mas, por outro lado, eu não aceito a colocação dele por ser um deficiente físico, que ele não pode fazer exercício. Nós estamos agora em pleno Parapan. Eu acho que as pessoas lá praticam atividade física. É claro que ele pode ter algumas dificuldades que eu desconheço, mas eu estimularia muito ele, como prevenção, a procurar a atividade esportiva. E fazer as atividades físicas que estão ao alcance dele, não é? Exatamente. Tá certo. Olha só, a gente tem muitas perguntas aqui dos telespectadores. Vamos para o intervalo e voltamos respondendo as perguntas de vocês sobre o controle do colesterol. Até já. Voltamos com o programa Rio a Cidade, hoje conversando sobre o controle do colesterol. E aqui em nosso estúdio estão o endocrinologista Leão Zaguri e a nutricionista Geila Cerqueira Felipe, além de vocês aí participando pelo telefone 2527-3025. Vamos aqui às perguntas que estão chegando, que são várias, a gente vai entremendo aqui as nossas também. Aldair de São Gonçalo tem 65 anos e no último exame a glicose estava em nível 110. O médico pediu para ir a nutricionista, fazer dieta, e aí ela pergunta se precisa comer mesmo só alimentos light. Diga, Sheila. Não são só alimentos light, a gente tem que ter muito cuidado com esses termos diet light. Eu acho que é importante que ele vá, sim, procure um profissional, que ele seja orientado da melhor forma para o caso dele, tá? Mas ele não tem só que comer alimentos light, não. Alimentos light são alguns tipos de alimentos que têm redução de alguns nutrientes, ou seja, ele pode ter redução de sal e ser light. Então, no caso dele, que seria o caso da glicose, seria a redução de açúcar. Tá? Então, ele precisa mesmo ser Outra coisa acompanhado. Que as pessoas, desculpa te interromper, Geila, mas as pessoas têm que ler o rótulo ali, o que está atrás da embalagem, né, que às vezes é muito pequenininho, mas hoje em dia já está um pouco maior, ver ali o que tem de glicose, sódio e tal, né? E assim, o que é importante é que o light, ele é reduzido. Então, não é que ele não tem aquele nutriente, não tem o açúcar. Tem a redução, tá. Então, se ele comer muito, vai dar no mesmo. Olha só, tem mais uma colocação aqui o Augusto de Mesquita. Isso é uma pergunta importante. Quais são os sintomas de quem tem colesterol alto, ou seja, quem tem um mau colesterol? O problema é que colesterol alto não dá sintoma. Pois é. Se eu pudesse pedir a Deus alguma coisa pelos meus pacientes, eu pediria que colesterol alto doesse. Porque não dói, então as pessoas acham que não tem nada. Então, a forma de descobrir é exame. É fazer o exame. Agora, tem pessoas que deveriam naturalmente procurar fazer esses exames. São as pessoas que têm, por exemplo, obesidade, pessoas com mais de 40 anos, pessoas sedentárias, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm hipertensão. E isso tudo são problemas que facilitam ou que são causados, aí uma interação entre as coisas, e que levam a pessoa a identificar se tem colesterol elevado ou não. São fatores de risco. Em relação às crianças, a partir de que idade se controla o colesterol de crianças? Bom, a dosagem do colesterol fica por conta, em geral, do pediatra. Mas eu acho que os níveis estão baixando muito. Eu acho que uma criança de 8, 9 anos já pode, se ela tem obesidade, sedentarismo, seria aconselhável fazer. Porque tem se encontrado cada vez mais níveis elevados de colesterol em crianças dessa faixa de idade. E mesmo artérias de crianças, ao nascer, que faleceram, ao ser examinadas, se a mãe tinha colesterol elevado, já mostra depósito de gordura nas artérias. Então, esse controle é a partir do nascimento? Minha opinião, você me chamou de duro, mas eu apenas gosto de alertar a população que, se tem a oportunidade de fazer o exame, se vai tirar o sangue para fazer um hemograma, faz também a dosagem do colesterol. Você está certo. Acho que o seu papel é nos alertar sobre isso mesmo, doutor Zaguri. Ângela de Vista Alegre faz a seguinte colocação. Ela tem 50 anos, o colesterol é 222, LDL, total, 222, LDL 151 e HDL 58. Então, o bom está baixo, né? E o ruim está alto, né? Não, o bom está bom. É? O HDL está 58, Esse aqui está bom.
e o Esse aqui LDL que tá está ruim. alto. Tá. Então ela está. Deixa eu só terminar a pergunta dela. Ela diz que fez regime, perdeu 10 quilos, faz hidroginástica, mas os exames continuam iguais. Ela quer saber se isso tem a ver com a menopausa. Bom, não diretamente, mas na menopausa isso pode ser facilitado. Eu quero dizer que ela tem um depósito de gordura ela está depositando muito gordura nas paredes e está tirando muito. Quer dizer, ela tem um equilíbrio bastante razoável. Mas eu acho que se ela fez dieta e não conseguiu reduzir o seu nível de colesterol, ela precisa de remédios. Ela tem que ir ao médico para tomar remédio para o colesterol. Então, tenta-se primeiro pelos meios alimentares, exercício. Se não conseguir, é medicação mesmo. Eu acho que a alimentação, a dieta bem organizada e a atividade física são um excelente tratamento. Olha É só. o primeiro e um dos melhores. A Ivone de Belfort Roxo quer saber quais são os níveis normais de colesterol e de glicose. Ela disse que tem histórico familiar de hipertensão e diabetes, então ela fica preocupada. Qual é esse controle? Qual é o Acho que ela deve ficar preocupada. Ela deve procurar ter nível de glicose abaixo de 100, nível de colesterol abaixo de 200. Tá, e deve manter a pressão arterial abaixo de 13/8, está ótimo. Essa medida que o senhor deu vale para todo mundo? Para a maioria da todos, pessoa é em média, né? Tá. Não pode se falar Então, especificamente. glicose abaixo de 100, colesterol abaixo de 200. Isso. Tá. Thelma de Duque de Caxias, uma criança de 4 anos pode ter colesterol alto? Você disse agora há pouco, Pode. né? Pode, né? Então, nesse caso, tem que tomar cuidado, tem que tentar fazer um controle, né? O caminho da dieta é bom, o caminho do exercício é bom. A Maria da Conceição de Cordovil pergunta se com você, Geila, se o farelo de trigo vira açúcar no organismo e aumenta o colesterol. É com vocês dois, talvez, né? Na realidade, sim. O farelo de trigo. Na realidade, não é o farelo de trigo, né? As pessoas têm essa ideia por conta do triglicerídeo, né? No aumento do triglicerídeo. E, na realidade, o excesso de um tipo de carboidrato que, na maioria das vezes, é do carboidrato simples, que é o açúcar, o álcool, né? Os doces e tal, que tem essa relação do organismo fazer uma reserva, né, de gordura na forma de triglicerídeo. E a gente precisa que o organismo faça algumas reservas. A gente não vive sem a gordura no nosso organismo, né? Tá. O doutor estava falando, e o colesterol, ele é uma molécula que, junto com ele, vem as vitaminas, que são vitaminas importantes. E o organismo precisa dessas gorduras. Falando um pouquinho aqui dos alimentos, o Leonardo Guapimirim diz assim, margarinas, manteiga, sorvete, são mesmo prejudiciais à saúde e aumentam o colesterol? E eu junto aqui, e o ovo? Ele está absolvido ou continua sendo um vilão? Está absolvidíssimo. Absolvidíssimo? Foi. Tem uma pesquisa nova, assim. Há algum tempo as pessoas já vêm, estudiosos já vêm conversando e estudando sobre o ovo. O ovo, ele tem um fosfolipídio, né, que é uma gordura, assim, excelente. E ele não é o vilão que todos achavam que o ovo era. O que é importante dizer? A medicina e dentro dela a nutrição vem evoluindo de uma forma assim enlouquecida, vamos dizer assim, né? Cada dia que passa a gente tem coisas novas sendo descobertas. Então o ovo deixou de ser aquele vilão. Mas de qualquer maneira... Quantas vezes por semana, assim, concretamente? Pois Geila? para pessoas saudáveis não tem problema 3, 4 vezes por semana. Saudáveis, pessoas que não têm colesterol alto, não têm triglicerídeo, nem glicose, nem são obesas. Mas o mais indicado seria em torno de duas vezes não, por até semana, mais, pode ser? 3 vezes sem problema nenhum. Agora, para quem tem o colesterol alto... Aí muda completamente, aí precisa mesmo que seja avaliado pelo nutricionista ou pelo médico, se for o caso, por conta do valor do colesterol. E essas outras perguntas aqui que o Leonardo faz sobre margarina, manteiga e sorvete, são ruins? Olha, a manteiga é uma gordura saturada, uma gordura animal. A margarina é uma gordura vegetal, na maioria das vezes hidrogenada, né? Algumas com a gordura trans e outras não. E o sorvete, ele leva a gordura hidrogenada. Então, o que a gente recomenda é o seguinte, pouca quantidade, moderada e dentro de uma alimentação equilibrada, saudável, com todos os alimentos. Tá certo. Olha só, gente, não vamos ter que parar por aqui, o nosso tempo está curtinho, mas tem muitas perguntas ainda e a gente vai encaminhar até para ver se é possível essa resposta ou então entregar o telefone de vocês para os nossos telespectadores. Muito obrigada, doutor Zaguri, pela presença aqui conosco, obrigada pelos alertas duros que o senhor nos fez, obrigada, Geila, pelas orientações e obrigada a todos vocês que participaram hoje do Rio Cidade sobre controle do colesterol. Um grande abraço e até o próximo encontro.